Fala, aluno da número 1! Estão prontos para a continuação de mais um tema top? Você lembra na aula anterior, assistiu, que a gente falou de Era Vargas? Vamos dar continuidade. Vamos entrar ali no governo constitucional, vamos falar do Estado Novo, importante, tá bom? Então se prepare que a gente vai concluir Era Vargas. Vem comigo que começou. Na nossa aula passada, comentamos sobre as características da Constituição de 1934. Uma das mais democráticas, amplas constituições que nós já tivemos até hoje, mas foi a que menos durou, de 34 a 37 apenas. Mas é uma Constituição que vai servir de base para outras Constituições, como por exemplo a de 1946 e até a última e atual Constituição de 1988, porque ela lança base de características bem democráticas, né, como o voto feminino universal secreto, a criação dos tribunais eleitorais, a criação da justiça do trabalho e dos tribunais do trabalho. Tudo isso foi muito importante para a configuração do modelo democrático brasileiro posterior a isso. Mas isso é um outro assunto. Agora, dentro do período democrático, dentro do período constitucional, quero falar para vocês da criação de um movimento urbano. Não sei se você se lembra na aula passada da gente ter falado da ANL, agora eu quero falar um pouquinho da AIB, Ação Integralista Brasileira, que tem aqui essas características, que tem aqui, por exemplo, esse símbolo, que é o símbolo do sigma maiúsculo, que representa a somatória, a integração, ou assim como na química, a ligação sigma, que é uma ligação forte, uma ligação estável, viu só a interdisciplinaridade? Pois é, olha aqui, e olha o slogan: pátria, Deus, família, eram características da AIB, que tinha inclusive como saudação um termo de origem tupi, chamado Anauê, que significa meu próximo, meu amigo, meu companheiro. Isso era de inspiração fascista, os camisas verdes de Plínio Salgado, que era um militar, e apoiaram Getúlio Vargas durante bastante tempo, até nós chegarmos no Plano Cohen. A AIB, ela deu um suporte grande junto ao Exército Brasileiro para a manutenção de Getúlio Vargas na presidência da República. Deixa eu te contar como. Em 1937, as eleições presidenciais já estavam se aproximando. Getúlio Vargas se torna um presidente constitucional eleito de maneira indireta, lá em 34. Se lembra? Em 37, Getúlio Vargas já tinha que declarar o seu apoio a que candidato à presidência seria apoiado, porque ele não poderia se reeleger para um mesmo cargo, não existia reeleição. Observação: reeleição no Brasil é aprovada apenas a partir de 1998, dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso. É muito recente dentro da história, é bem recente. Naquela época não existia nada dessas coisas de reeleição, não. Então Getúlio ele tinha que apoiar um candidato, mas ele não queria deixar a presidência da República. Com o apoio do Exército, com o apoio da AIB, Ação Integralista Brasileira, Getúlio Vargas elabora um famoso plano que tem ali Olímpio Mourão Filho, que tem ali Góes Monteiro, vários militares na época ligados às Forças Armadas, ligados aí ao alto escalão do Exército e também à Ação Integralista Brasileira. Vários são os militares que apoiam e elaboram um falso plano comunista. Era um falso plano comunista, olha o nome, Plano Cohen. Sobrenome de comunista, que inclusive fazia uma menção a um líder revolucionário húngaro chamado Bela Kun, que era comunista, que tinha liderado um movimento comunista. Isso para dar um ar de movimento internacional, onde supostamente os comunistas brasileiros, apoiados pela União Soviética, apoiados por instituições ou entidades internacionais, queriam promover um golpe no Brasil para acabar com a democracia brasileira, para acabar com a igreja, para acabar com a família, para acabar com as instituições, colocando medo na população. Esse plano Cohen foi utilizado por Getúlio Vargas, mas que fique claro que em 1937, quando ele foi exposto, a população brasileira não fazia ideia do que era o plano Cohen.
Ele, na época, tomou ares de real. Sim, e ele era apenas uma peça teatral, acredita? Que foi elaborada dizendo que os comunistas tomariam isso para o estudo da segurança nacional brasileira. Isso é muito interessante. E esse plano Cohen, olha aqui a charge, olha que interessante. Mostra Getúlio Vargas deitado na cama com seu chimarrão gaúcho que era, a República calada, fechada, né? E alguém chegando, correndo, como se não soubesse, né? Presidente, presidente, o documento é falso. A República dizendo, tarde demais, pensa ela na verdade. E Getúlio, já dei o golpe em mim mesmo. Uma outra charge que aparece muito, vocês já devem ter visto, é uma de Getúlio Vargas em frente ao Palácio do Catete, que era a sede do governo no Rio de Janeiro, e ele colocando na frente do Palácio do Catete cascas de banana. Cascas de banana que faz essa menção a uma espécie de uma armadilha para evitar que outro presidente chegasse ao Palácio do Catete. O detalhe é que o plano Cohen, ele, portanto, representou um falso plano comunista que foi utilizado por Getúlio Vargas para dar a base de sustentação do seu golpe nele mesmo. O Estado Novo vai ser instituído em cima do Estado Democrático que ele mesmo estabeleceu. Olha que interessante, dia 1º de outubro de 1937, nos jornais apareciam as instruções do Comintern, que era então a Internacional Comunista, para a ação dos seus agentes contra o Brasil. Olha, o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, ou seja, o plano Cohen dá características de um movimento internacional, com participação até de internacional comunista. E aqui o suposto plano comunista ele é muito interessante. Ele fala até como que deveriam agir contra os reféns. Olha, isso aqui está escrito lá no plano Cohen. Se você jogar na internet, você consegue. Olha lá, sobre os reféns. No plano deverão figurar, como já foi dito atrás, os homens a serem eliminados e o pessoal encarregado dessa missão. Todavia, tão importante quanto esses serão os reféns, que, em caso de fracasso parcial, servirão para colocar em choque as autoridades. Serão reféns os ministros do Estado, presidente do Supremo Tribunal e os presidentes da Câmara e do Senado, bem como, nas demais cidades, 2 ou 3 autoridades ou pessoas gradas. E isso estava no suposto plano comunista chamado de Plano Cohen. Isso para amedrontar a população. O que faz Getúlio, diante do temor da população, Getúlio age como um pai. Um pai que simplesmente diz, calma população brasileira, eu estou aqui e vou liderar um movimento e colocar ordem para evitar que aconteça qualquer coisa contra vocês. E é isso de fato que acontece. Getúlio Vargas estabelece o chamado Estado Novo. O Estado Novo é um dos períodos mais curiosos da história do Brasil. Um período que vai de 37 a 45, que tem Getúlio Vargas como uma figura muito curiosa. É um momento de maior expressão do populismo de Getúlio, mas ao mesmo tempo é um momento marcado pela censura, é um momento marcado pela clandestinidade de vários grupos, da própria AIB, você acredita? A AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era de característica fascista, a própria AIB entrou na ilegalidade. Getúlio Vargas negou a ajuda do próprio Plínio Salgado, que conta a história que em 1938, através de uma ação que ficou conhecida como Intentona Integralista, tentou inclusive matar Getúlio Vargas, do tanto que Getúlio Vargas centralizou o poder em suas mãos. Então é um período marcado pela censura. Aqui eu abro espaço para um órgão de governo, muito interessante, anota ele aí. No período do Estado Novo é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que é um órgão do governo de Getúlio que servia não só para censurar os meios de comunicação, como também para propagar a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, tá? E aqui também, além da censura, do controle dos meios de comunicação, nós temos Getúlio Vargas, como eu disse, como uma maior expressão do seu populismo, que em 1943 ele propõe a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Inclusive o slogan Pai dos Pobres surge nesse momento da história, no período do Estado Novo, tá?
Nós teremos nesse período também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde os nossos praças, onde os nossos soldados, carinhosamente chamado por pracinhas, mais de 25 mil soldados, irão lutar ao lado dos aliados na Itália, tá? Contra tropas italianas, tropas nazifascistas. Então nós temos aqui características bem interessantes dessa participação também do Brasil na guerra. E aqui depois desse Estado Novo, lá em 45, quando houver um processo de redemocratização, nós teremos o governo Dutra, mas isso também é uma outra história, tá? Do governo Dutra. Aqui, pessoal, nós temos então algumas características do Estado Novo, como por exemplo, a outorgação de uma Constituição, a Constituição de 1937, a terceira Constituição Republicana do Brasil. Essa que tem um apelidinho, ela é chamada de Constituição Polaca. É o apelido da Constituição de 37, chamada de Polaca, porque faz uma menção à Polônia, que tinha nessa época um governo de base fascista. Jefté, então eu posso dizer que Getúlio era fascista? Você pode dizer que o governo do Estado Novo tem feições que aproximam Getúlio Vargas do fascismo, sim, porque a Constituição de 37 tem essas características, entendeu? Então tá aqui, ó, aqui diz foi promulgada ontem, na verdade ela foi imposta, foi outorgada. Temos algumas características dela, e foi criado um programa muito interessante, que é o programa da Hora do Brasil, hoje chamado de Voz do Brasil, que era aquele programa que servia para exaltar os feitos do presidente da República, tá? E era organizado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e aqui, curiosa essa charge, ó, vocês ouvirão agora o melhor programa de rádio do país, a Voz do Brasil, e toda a voz calada, todo mundo amordaçado aqui, só Getúlio Vargas falando. A menção a Carmen Miranda, a menção aqui às marchinhas de carnaval, todos censurados. Muito curioso. Durante o Estado Novo, nós temos também algo que sempre acontece nesses governos autoritários, que é quanto às cartilhas educacionais. A educação brasileira passa a vivenciar um período que nós chamamos de estado-novismo. As cartilhas, elas servem para enaltecer a política nacional, para enaltecer com algumas disciplinas que são incluídas, outras que são extintas, e Getúlio Vargas aqui, ó, você consegue ver muito bem a exaltação da própria figura de Getúlio, ó. O Brasil novo, olha a ideia de novo, se opondo ao arcaico, atrasado, para a criança brasileira, Getúlio Vargas e sua vida. E as crianças aqui sendo demonstradas, estudando, felizes, Getúlio em primeiro plano, ó, nos moldes da propaganda nazista, o DIP lançou as cartilhas e livros enaltecendo Getúlio Vargas. Era uma das características da educação getulista também. Essa imagem aparece demais em livro didático, essa imagem aparece muito em prova de vestibular, que é a imagem de Getúlio Vargas, né, com várias bandeiras do Brasil, crianças olhando ele acima, né, olhando ele com uma feição alegre, feliz. Aqui vem a ideia mesmo de pai da nação, de pai dos pobres, Getúlio Vargas muito ligado a isso. E algumas das imagens que nós temos aqui muito interessantes, como por exemplo, aqui dos Jogos Universitários, né, sempre falando aí em homenagem ao presidente Getúlio. Aqui, ó, trabalhadores alertas pelo Brasil, vitória do trabalho, claro, associada a Getúlio Vargas. Mais uma vez Getúlio Vargas, olha que interessante, o Brasil cortado por estradas de ferro. O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para o Oeste, que foi uma campanha de Getúlio Vargas, que tinha como objetivo marchar, ocupar as áreas devolutas do Brasil. Goiânia entra nisso. Não que Goiás não existisse, a gente sabe que já existia bem, mas a cidade de Goiânia entra como uma nova capital moderna no centro-oeste brasileiro que visava atender a marcha para o oeste getulista, de ocupar áreas no oeste, de ocupar terras devolutas, de levar o desenvolvimento para o oeste brasileiro. Marcha para o oeste, anota isso. Nós temos, parênteses aqui, observação, nós tivemos na história do Brasil 3 marchas para o oeste, a do bandeirantismo lá do século XVIII, XVII, XVIII, né? Ali naquele período, 17 consolidado no 18, Getúlio Vargas e JK, com a construção de Brasília também, a Transbrasiliana, enfim, é muito importante, anota aí.
Temos aqui então a participação do Brasil na guerra, quero citar mais ou menos como que foi a cronologia, e o Brasil que tem uma participação um pouco incoerente, porque mesmo com um governo com uma constituição de caráter fascista, o Brasil vai lutar contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial, mas temos aqui, né, o Brasil entra em guerra, 10 de novembro de 1943, o avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, tá? As tropas brasileiras da FEB, Força Expedicionária Brasileira, o jornal falando torpedeado um navio brasileiro que levaria o Brasil para a guerra por um torpedo alemão. Essa é a justificativa do comunicado oficial. E aqui temos um pouco do que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em 39. Em 42, ataque que o Brasil recebeu de ataques alemães a navios mercantes do Brasil no nosso litoral, foi torpedeado. Em 42, o Brasil rompe as relações com a Alemanha, mesmo com características fascistas, o Brasil rompe. Em 42 ainda, o Brasil declara guerra à Itália e à Alemanha, aos países do eixo, justamente porque tinha se alinhado com os Estados Unidos, já tinha permitido inclusive que os Estados Unidos, que tinham entrado na guerra desde dezembro de 41, já tinha permitido que os Estados Unidos criassem no Brasil bases ponta de lança para levar aviões para a guerra. Em 43, a criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, o nosso exército que foi criado para ir para a guerra, foram enviados 25 mil soldados para a Itália. Em 45, os pracinhas lutam na Itália, na região de Monte Castello, no sul da Itália, e garantem ali a manutenção dos aliados no sul da Itália. Muito importante, a prisão de vários nazistas, morrem aproximadamente 1000 praças. Em maio de 1945, a rendição alemã, a Itália já tinha se rendido, a rendição alemã e o fim da Segunda Guerra. É quando os praças, um pouco antes disso, os praças voltam da Itália e voltam como heróis. Nós temos monumentos em relação aos nossos praças, bastante importante. Mas como eu disse para vocês, a participação do Brasil, ela foi uma participação incoerente. Ela foi incoerente porque essa participação dá muito pano para manga. Como pode o governo brasileiro lutar contra um regime que ele mesmo defendia?